Esses dias eu estava numa sala no aplicativo novo que tem aí, o Clubhouse, e, e tem, basicamente são várias salas temáticas que existem especialistas, pessoas interessadas em conversar sobre determinado assunto, né? E eu estava numa sala chamada Debater do Futuro da Educação, ou coisa parecida. E aí nessa sala, basicamente, existiam alguns professores, alguma galera mais ativa da parte da educação aqui no Brasil e fora do Brasil também, que propõe um diálogo, né, do debate de ideias, de debate de novos caminhos, ver por onde é que a educação está indo aí com a pandemia e etc. E eu achei sensacional. Eu falei, vou entrar aqui, ver de qual que é, ver o que está acontecendo aqui nessa sala e tudo mais. E eu me deparei com um mundo completamente surreal, onde existem pessoas que têm a mesma bandeira, que têm a mesma pauta que eu, que debatem os mesmos assuntos. E eu, cara, comecei a me sentir em casa ali. Só que assim, sempre tive um problema com isso, que é o de comodismo. Por exemplo, as pessoas ali estavam acomodadas, e aí se você estava na sala, por favor, não se sinta ofendido, a debaterem a educação num nível assim, high level. Tipo, multidisciplinas, gamificação de disciplinas e etc. Assim, e estavam se esquecendo de uma coisa que era a base da educação, sabe? E inclusive teve uma sala que eu entrei que eu falei sobre o degrau menos um da educação. E são as crianças de rua, os moradores de rua, os analfabetos que não tiveram a oportunidade de se escolarizar, não terão e não têm a oportunidade agora durante a pandemia de acesso à educação através de computador, de celular, não tem acesso à internet. E aí, assim, são uma classe social esquecida e também desamparada, de certa forma, porque são pessoas que não têm o mínimo do mínimo para se ter o acesso à educação no Brasil. E quando não havia pandemia, também não era diferente, né? O que mudava era que a gente podia fazer mais coisas para alcançar essas pessoas, esses moradores de rua. Aqui em Brasília, particularmente, eu conheço o Gaut Vestibulares, que é um vestibular social, que privilegia o baixa renda e etc. Mas ainda assim, inclusive abraço para a galera da Gaut, mas ainda assim é um assunto muito tabu no Brasil, essa questão do que fazer, né? Porque, por exemplo, eu moro aqui em Brasília e a gente vê muita criança moradora de rua. E são crianças que certamente não estão na escola porque não tem um apoio escolar, não tem um apoio familiar e também não tem um apoio do governo. Então a gente começa a pensar um pouco sobre o papel educacional do Estado, se ele está se fazendo chegar nessas crianças, né? Que se o serviço social está conseguindo encontrar colocar elas em abrigos, fazer com que elas vão até a escola, então fazer com que a escola venha até elas no caso da pandemia. A gente fica se questionando se isso está realmente acontecendo nesse Brasil e até mais. A gente fica se questionando se tem alguém preocupado com isso, né? Porque assim, a gente vê esses movimentos educacionais, a gente vê uma sala lotada no aplicativo de pessoas debatendo o futuro da educação, e isso é muito importante, é importante deixar claro isso. É muito importante falar sobre multidisciplinas, sobre disciplinas de empreendedorismo, de educação financeira. É muito importante a gente tentar mudar o sistema de notas, como é que a inteligência, o aprendizado do aluno é medido, é muito importante. Mas eu tô vendo pouca gente debatendo como é que a gente faz para levar essa educação até esse grupo mais excluído da sociedade. Como é que a gente faz para levar, por exemplo, esse ensino até as pessoas que não têm os equipamentos necessários para estudar? Eu conheço o trabalho de um cara chamado Eduardo Lira, que tem uma ONG chamada Geração de Valores. Gerando Falcão, desculpa, Geração de Valores é Flávio Augusto. Mas o Gerando Falcões, ele busca esse trabalho de linha de frente, principalmente nas favelas ali do Rio de Janeiro, onde se entra dentro da favela, da periferia, se mapeia as famílias que não têm condição nenhuma de estudar, que não tem celular, que se tiver celular não tem acesso à internet, que tem mais de um membro da família que precisa estudar, então assim, o equipamento não é muitas vezes suficiente. E aí, a partir desse mapeamento, ele consegue angariar fundos através da ONG para comprar esses celulares. Ele consegue fazer parcerias para fazer essa internet chegar até essas crianças e aí garantir o acesso
a educação. E o que a gente vê muitas vezes sendo debatido não é essa questão do acesso à educação, e sim como essa educação está sendo passada, sabe? E não se ela está conseguindo alcançar a criança final. Então, assim, a gente vê um debate muito na esfera da metodologia, da adaptabilidade do presencial para o online, de como é que está sendo isso. Isso é muito importante. É muito importante. Mas pouco se vê pessoas debatendo o lado esquecido, sabe? O degrau menos um mesmo. Outro dia eu estava dando uma entrevista para a TV Câmara e lá a gente falou um pouquinho sobre meritocracia, né? E aí alguém na minha faculdade uma vez falou sobre essa questão de meritocracia, nas palavras de Mário Quintana, que era dar a todo mundo oportunidades iguais e que a partir dali o resultado e aí depender do esforço de cada um, isso é muito bonito e utópico. Mas, cara, é impossível você dar pontos de partida iguais para essas pessoas quando a estrutura familiar não é igual, quando a estrutura social não é igual. Então, assim, não interessa se tem criança de rua indo para a escola, sendo que ela vai chegar em casa e não vai ter o apoio da família, não vai ter comida, vai ter que trabalhar. Isso nunca vai ser igual. Mas eu queria muito trazer esse debate aqui, principalmente no meu Instagram, que é um lugar que eu falo muito sobre isso, porque, cara, realmente eu estou aberto a ideias e eu queria causar essa reflexão. Quem é que está cuidando dessa classe esquecida quando a gente fala de educação, né? Enfim, é isso. Agora eu tô mais ativo no YouTube também, então esse vídeo aqui vai pro YouTube. Eu não sei gravar vídeo para YouTube, para Instagram, então eu só ligo a câmera e começo a falar, não tem edição, não tem corte. Se eu errei, se eu falei alguma besteira, se eu ofendi alguém, vocês me desculpem, mas é que é um assunto muito sério e delicado para mim, entende? São pessoas que estão se tornando analfabetos, que não estão tendo acesso e que ninguém está preocupado, pelo que parece, sabe? Mas enfim, o link na biografia leva para você pro YouTube também, lá eu já falei algumas outras coisas a respeito disso. E espero causar reflexão, espero que alguém, né, por favor, se movimente em prol disso. E é isso. Tchau, tchau.